Eu quero falar rapidinho. Castilheu, Sim. desde aquela nossa conversa, e aí eu acho que na própria militância do seu partido, que é muito ligado às questões da gestão cultural, né? Enfim, é preciso fazer uma provocação ao Estado de conversa, porque é o seguinte: quando nós, municípios, operamos um recurso, nós prestamos conta ao Tribunal de Contas. Então, e isso é algo que eu conversei com a equipe técnica aqui da Prefeitura, principalmente nessa questão da prestação de contas. Então, Minas até hoje não se manifesta oficialmente, por exemplo, em relação ao marco regulatório das entidades sociais, das parcerias com as entidades sociais. Então, é algo que lá na frente haverá sim um problema para os gestores, haverá um problema para quem é beneficiado. Como a gente também acha que nós teremos problema nesse sentido. Então, é importante que o Estado, mesmo que ele tenha uma dificuldade, mas que ele se posicione com uma nota técnica, exatamente para que nós, municípios, né, nós estamos falando de Lagoa Santa, mas nós somos 853 municípios mineiros, para que a gente não tenha problemas lá na frente. Não só a gente, como quem está recebendo. Então, eu acho que pela própria militância, pelo seu próprio mandato, fazer essa provocação aos gestores da cultura do Estado, né? E para que eles também conversem com o Tribunal de Contas, porque isso é um embrólio para a gente. Isso é fato, tá, tio? A gente está aqui 15 anos, eu estou há 20 anos na gestão, 15 anos depois chega um ofício pedindo, o Tribunal de Contas pedindo para explicar. Então, isso é algo que nos preocupa hoje, né? Então, por isso... Eu me comprometo, Gilson, em a gente minutar, né, a quatro mãos, um requerimento, e eu peço para os deputados estaduais do PCdoB aprovar esse requerimento na Assembleia Legislativa, pedindo a Secretaria, Subsecretaria de Cultura, para poder responder a essas questões. Pode ficar tranquilo que a gente faz isso sim. Tem bons trabalhadores lá do PCdoB na Assembleia e eles fazem esse requerimento, né? E aí a diretoria, a Secretaria Estadual de Cultura responde sim. Depois você me dá os termos direitinho, a gente constrói a quatro mãos. Obrigado, Isadora. Muito clara, você estava falando que você estava nervosa, mas você manda super bem, né? Tá super tranquilo. Obrigado mesmo. Eu queria abrir para a classe artística, queria ouvir vocês. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas mais objetivas, mais pontuais, para a gente ficar rico, não ficar cansativo e a gente chegar nos finalmente construindo alguns resultados da nossa reunião de hoje. Belkis, quer falar? Pode ficar à vontade, Bel. Depois Ione. Eu estou escrevendo aqui, tá? Já escrevi Belkis, Ione. Alguém mais? Levanta a mão aí que eu vejo. Por enquanto, só Belkis e Ione. Tá. Bel, pode falar. Duas coisas. Uma fala e uma pergunta. Eu faço parte do Fórum da Dança de Belo Horizonte, né? Eu não estou lá em Belo Horizonte, né? O meu trabalho cultural e artístico eu desenvolvo aqui em Lagoa Santa, mas eles me convidaram para fazer parte do fórum e eu estou fazendo parte, assim, como atuante na região metropolitana, né? E está sendo muito legal, porque eu estou aprendendo muita coisa, né, com eles, e muito bom, né, estar no meio artístico, assim, de alto nível de Belo Horizonte. Então, eles também estão com o mesmo problema aqui nosso, em questão sobre essas questões, né, com o Estado, com essas contrapartidas, com esse retorno, né, depois que que os artistas receberem os financiamentos, as prestações de conta, eles estão vivendo o mesmo problema lá. Eles também ainda não têm essa resposta. E a minha pergunta é o seguinte: o cadastro, né, vocês estão pensando já em fazer um cadastro definitivo que já esteja conectado com alguma plataforma do governo federal, ou vão fazer um cadastro municipal para depois passar essas informações para outra plataforma? É isso.
Isadora, O abre o seu Daniel áudio. vai fazer a resposta. Oi. O Daniel vai fazer a resposta aqui. Ele está trabalhando mais pesado Essa- nisso no cara. Deixa eu dar Essa espaço. contribuição. Boa noite, gente. Oi, Daniel. Joia. Tudo jóia. O que a gente está fazendo é que a gente já está trabalhando na plataforma Mapas Culturais, que já é integrada com o Ministério da Cultura, tá? E por isso a gente já está lutando e aproveitando, né, o momento para trabalhar um pouco mais duro para que a plataforma já fique disponível permanente para a cidade de Lagoa Santa. Ótimo. Tá? A intenção é que ele já seja integrado, sim, com o Ministério da Cultura, a gente pretende trabalhar para que o Estado de Minas também adote essa plataforma, né? E é isso, o trabalho é para ser permanente, já cadastrando os pontos culturais, todos os agentes, todos, do jeitinho que ele funciona, até na cidade de São Paulo, né, que foi a primeira que implementou. Okay? Obrigado. Trouxe um nerd aí para falar para vocês de cadastro, gente. Dizer que eu não sabia de tecnologia informática. Bel, Oi? posso passar para Ione, Bel? Ione, tranquilo? Pode falar, Ione. Boa noite para todo mundo. Adorei essa última notícia agora de vocês usarem, né, os mapas culturais, porque eu acho que o que eu tinha para colocar é algo por aí. A gente tem discutido demais sobre a lei, né, como algo novo, assim, um desafio, mas eu queria levantar aqui uma questão, né, que a gente tem discutido também aí via grupos de WhatsApp, e que tem sido falado, que, na verdade, essa lei Aldir Blanc, com essa liberação de recursos através de repasse fundo a fundo, o que, na verdade, está acontecendo é que está sendo colocado para funcionar o Sistema Nacional de Cultura. E que isso que está na lei, né, que a gente está discutindo aqui sobre um cadastro, sobre o conselho, né, sobre o fundo, na verdade, isso tudo são elementos previstos no sistema. Então, eu tenho para mim que agora é um momento muito interessante de conectar todos esses elementos do sistema dentro dos municípios, né? Na verdade, quando está se falando de cadastro, na verdade está se falando do Sistema Nacional, do Sistema Municipal de Indicadores, né? E informações culturais. O fundo, em Lagoa Santa, eu até corri aqui, na hora que vocês estavam falando, eu fui lá olhar, né? A lei do Sistema Municipal de Lagoa Santa é a 3713. Na 3713, o Fundo Municipal de Cultura, várias vezes ele é mencionado, né? Porque faz parte da lei, né? Como um elemento da lei. Então, eu acho que essa pode ser uma perspectiva interessante, que a princípio nem eu tinha pensado nela, assim. É tipo regulamentar o Sistema Municipal de Cultura aqui na cidade, né? Outra coisa que eu queria falar, que o Gilson estava falando sobre que o Estado não se manifesta e tal, né? O Estado realmente está custando muito a se organizar, mas a gente tem uma notícia que a Secult deve lançar uma cartilha em breve. E tem um pedido também que foi feito, não sei se vocês conhecem o José Júnior, que ele é do Fórum de Municípios. O José Júnior, ele está indicando que quando os gestores entrarem em contato, que a gente informe que está sendo pensado um fórum estadual de gestores municipais para poder discutir essas questões e ver como que facilita em conjunto também tudo isso que a lei está trazendo, e está trazendo de uma forma muito, muito rápida, né? E aí pediram para entrar em contato aqui com Flávia Neves ou Sérgio de Paula, né? Me parece que esse Fórum Estadual de Gestores Municipais é a parceria da Associação de Municípios, Secult, Grambel e Fecitur, né? Então, se vocês quiserem, depois eu até ponho o telefone dos dois aí no chat. Não sei se vocês já tinham essa notícia, né? Espero estar sendo útil, tá? E aí eu queria uma pergunta rápida. É o seguinte, vocês estão falando de pontos de cultura.
Eu vivo visitando o mapas culturais e não vejo pontos de cultura lá registrados. Existem pontos de cultura aqui, mas em Lagoa Santa, que são homologados pelo governo federal, ou existe dentro alguma lei, alguma coisa aqui dentro do município que reconheça pontos de cultura? Tem lei de ponto de cultura aqui? Essa é a minha pergunta. Diretoria, vocês querem responder? Não. Na pesquisa que nós fizemos, não tem, né? Então, eu tentei, inclusive, aqui fazer um contato com a nossa procuradora Juliana, para saber se a gente poderia aqui, inclusive, pactuar, Ione, Artileu, todos que nos ouvem, se a gente avança para a questão de um projeto, constrói o projeto de lei, o decreto, o projeto de lei ou o decreto, eu entendo que o tempo, aí é um entendimento meu, né? Eu preciso conversar isso com o jurídico, eu entendo que o tempo é o mesmo, porque o decreto se coloca em consulta pública, o projeto de lei já está em consulta pública, né? A discussão é essa, se chega um projeto construído com os representantes do legislativo, os representantes dos operadores de cultura e do governo municipal, isso já é uma construção coletiva, né? Então, eu entendo que aí a gente poderia avançar. Da parte do secretário, não haverá resistência, né? Eu preciso conversar também, todo o governo tem um núcleo duro, né? Que é o jurídico, que é a fazenda, todo lugar é assim, viu, gente? Eu já passei por muitos lugares sempre assim, independente da pasta. Mas aí a gente vai conversar. Então, esse ponto não tem, eu acho que se for um projeto de lei, eu penso que a gente avança no sentido de colocar essas outras matrizes, né, que hoje não são existentes no nosso marco legal, mesmo que seja para operar no futuro determinadas coisas. Então, acho que aí tem um avanço nesse sentido, queria colocar para a equipe aqui. Então, não tem, respondendo aí, efetivamente não tem. Quanto a esse contato que você colocou, nos interessa muito, até porque nós somos membros da MM e também da Grambel. Então, se você puder nos passar o contato, o Marcelo Monteiro, que você já mandou, né? Marcelo, faz favor de passar para a Isadora, porque amanhã você está se descompatibilizando, né? Então, passa para a gente, ok? Então, é isso. Gente, eu estou aqui com muita humildade, eu não sou operador de cultura, né? Então, eu estou interino, mas fiz questão de estar aqui, até por respeito, né, a todos, e também estou aprendendo aqui, né? Tranquilo, todo mundo sabe que de saúde a gente plana um pouquinho melhor, né? E aí a gente acaba sendo até um pouco mais arrogante depois de quase 20 anos, mas aqui a gente tem toda a humildade dessa escuta. Só uma coisinha aqui. O que a Ione falou do fundo, na lei 3713, o fundo que ele se refere é o FUNPAC, que eu tinha falado logo no início. O FUNPAC é vinculado ao Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, que é o CONCEF, e é administrado por ele. Nesse fundo, a gente tem outros recursos, que é o DCMS Cultural, que vai para lá também. A preocupação de usar esse fundo é para não misturar também esses dinheiros, porque o outro já está patrimônio histórico, é um pouquinho de dinheiro só que a gente tem lá, e aí por isso que a gente está na dúvida se usa esse fundo, se vai usar o fundo de incentivo à cultura, ou se a lei, se o projeto de lei, a lei criar o Fundo Municipal de Cultura seria muito bom para a gente também, ou então, se não conseguirmos nenhum desses, a gente abre uma conta exclusiva para ser administrada só para isso. Tudo bem? A minha sugestão é que quando a gente minutar esse projeto de lei, e aí o Gilson falou bem, a gente pode construir agora para mudar depois, não tem problema, é que a gente já faça um projeto de lei que trate especificamente agora desse recurso da Lei Aldir Blanc, mas que a gente já altere alguns artigos do Sistema Municipal de Cultura, criando, inclusive, esse fundo específico, que a gente crie lá indicadores do que são pontos de cultura, porque a lei do Sistema Municipal de Cultura ele precisa ser regulamentada. E nós temos uma oportunidade agora, porque tem uma classe artística aí que fazedora de cultura, que sabe o que é, que está se unindo com a prefeitura e tal. Então, dá para a gente, nesse projeto de lei,
regulamentar pequenos artigos ou artigos pontuais do Sistema Municipal de Cultura. Eu acho que dá para a gente fazer isso. E aproveitar também, claro, conversando com a Patrícia da Fazenda, ver o que tem que ser também suplementado, de autorização de suplementação de orçamento, de créditos adicionais, etc., num pacote só, né? O que vocês acham? Eu, internamente, vou trabalhar pelo encaminhamento do projeto de lei. Quer dizer, eu não sou o governo, eu sou parte do governo, né? Então, é importante a gente deixar isso claro. Mas o compromisso meu e dessa equipe aqui, ela se fundará nesse objetivo da construção da lei. Eu até entendo que essa matriz desses dois fundos, talvez a gente possa ter, inclusive, ser um motivo forte para a criação, para a lei, até para poder ele, de fato, ser criado, regulamentado, com uma finalidade mais específica, né? Então, é isso. Eu vou te dar um exemplo, Gils. Recentemente, eu participei ativamente, representando o Legislativo, conversa com o Breno da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que a gente precisava receber um dinheiro, né, das prestadoras de serviço, das operadoras, Copasa, por exemplo, e a gente não tinha um fundo específico, o Fundo Municipal do Saneamento Básico, para receber esse recurso. E aí nós minutamos a quatro mãos, rapidinho, nós localizamos lá onde precisava alterar as leis já existentes, incluímos outra plataforma e fizemos isso assim, rapidíssimo, e o dinheiro, inclusive, já está na conta do município, etc., com essa rapidez e essa celeridade. Então, eu acho que é o mesmo caminho, né, que a gente encontrou lá para ajudar a Diretoria de Desenvolvimento Urbano para receber um recurso, criando um fundo que não tinha, dá para fazer da mesma forma. Artileu. Sim, Cristiane Leles, pode falar. Olá, boa noite a todos. Perdão, gente, eu estava trabalhando, cheguei um pouquinho atrasada, mas eu tenho aqui uma lista de artesãs e eu gostaria de saber, cheguei atrasada, mas foi dividido em setores as artesãs? Porque artesãs tem as costureiras, né, do Costurando Sonhos, que aqui eu estou representando essas pessoas. Tem as artesãs também dos biscoitinhos artísticos. Essas pessoas também serão classificadas como artistas? Vocês vão colocar, porque é uma arte. Infelizmente, elas mandaram para mim colchas de retalho, sabe? Mandaram fotos. Cris, a gente não vai entrar. Por que a gente não vai entrar? Falei, calma, gente, não é assim, né? Vamos conversar com o Artileu e vamos ver assim. Vai ser dividido em setores? O que é artesão, o que não é artesão? O que é arte, o que não é arte? Eles vão colocar classificações? Como que vai ser feito isso? Eu estou aqui com a listinha das meninas e estou representando essa turma. Tá. Obrigada. Não é nem eu, né? Não tem que conversar comigo, não. Tem que conversar com o Fórum de Trabalhadores, né? Da classe artística, mas, enfim, existe quando você pega lá a Política Nacional de Cultura, Política Estadual, Política Municipal, já tem os parâmetros do que é cultura, o que é fazedor de cultura, o que é isso, o que é aquilo. E não vai inventar a roda, vai pegar esses mesmos parâmetros que já existem na legislação, que já está consagrado, etc. Com certeza, essa discussão que você está trazendo é uma discussão lá para o Fórum, os trabalhadores de cultura, né, que vão pensar nessa distribuição, já para apresentar questões mais específicas, indicadores e indicativos mais específicos para a diretoria de cultura, né? Não é nem nessa reunião de agora, não. Mas só acalmando um pouquinho a ansiedade, não tem que inventar roda, já é utilizar a legislação que já existe, que define o que é cultura e o que não é cultura. Né? Claro, é um processo muito amplo, o que é cultura, mas a lei já avançou bastante e já tem algumas classificações lá. A Alessandra quer falar, fica à vontade, Alessandra. Porque é considerado aproveitar também, né? O artesão, ele não é industrial, é trabalhar à mão, então é artesanal. Então eles me ligaram muito falando dessa semana, sabe, artista, olha o nosso trabalho, e é manual, não é indústria, não é... Como vai ser considerado artesanato? Isso, a gente discute isso no fórum lá de artista e a gente vai tentar encontrar uma solução para isso. Alessandra. Muito obrigada. Depois de Alessandra é o Gabriel, que está inscrito para falar. Eu quero só aproveitar a oportunidade que a Cristiane levantou essa temática e a Isadora falou mais cedo a respeito dos espaços de cultura, o que vai ser considerado para distribuir essa verba, né? Ela vai poder ser usada para quê dentro da gestão dos espaços? Então, eu queria sugerir aos colegas que estão aqui, que levem para outros, todo mundo que tem um espaço, ou que tem um coletivo, ou que tem um projeto
de longo prazo que já comece a escrever isso. Eu vou precisar acessar essa verba para fazer isso, isso, isso e isso. Porque a gente vai ter que se reunir e definir critérios. Assim como a Cristiane falou, o que é considerado artesanato, o que não é considerado, o que é considerado arte, o que não é. Desse mesmo jeito, a gente vai ter que definir para onde que esse dinheiro pode ir. Para pagar o quê? Para pagar trabalhadores, para pagar dívidas do espaço, para pagar água, luz, telefone, internet. A gente precisa definir isso. E só quem está no projeto, no espaço e no coletivo é que vai saber dizer para a gente. A gente tem esses gastos aqui. Então, eu queria pedir para as pessoas já irem conversando e adiantando esse processo. E isso tudo que você está falando, Alessandra, considerando ainda a legislação orçamentária, o que pode, o que não pode. Então, tem que ser uma costura bem costurada para não deixar ninguém de fora, para incluir todo mundo, mas respeitar a legislação, porque, né, é dinheiro público. Enfim, tem um monte de exigências. Claro. Isso tudo. E aí, a partir desse levantamento, é que a gente vai poder dizer, isso aqui, pela lei, você não vai poder usar essa verba. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas cada um tem a sua especificidade, eu acho que dá para a gente receber isso e orientar a partir disso. Foi isso que eu pensei. Joia. Gabriel, pode falar. Boa noite a todos, né? Meu nome é Gabriel Francisco, eu sou músico, sou professor de música e apresento um programa de cultura popular na rádio comunitária aqui também, 87,9. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se é uma pergunta que cabe agora também ou se seria melhor esclarecida no fórum. Em relação a esses pontos culturais, né, aos espaços culturais, quais os requisitos assim que estão dentro disso, né? Porque tem muita gente que trabalha, mas não tem um ponto específico, uma empresa específica, está na informalidade, né? Por exemplo, eu dou aula de música, mas eu não tenho uma escola devidamente registrada, atendo a domicílio, né? Então, se vocês já têm alguma coisa a dizer nesse sentido, ou se é para o fórum mesmo? Posso responder? Sim, antes de você responder, então pode, depois de onde você colabora também, porque a gente fez uma discussão ampla sobre então a especialização do trabalhador de cultura, o que é ponto, etc. E depois que a Isadora falar, você contribui também. Falar. Porque eu entendo assim, as questões do que vão ser esses espaços culturais, os critérios vão ter que ser definidos por uma regulamentação. Então, é isso que vai ter que ser discutido. Se a pessoa não se encaixar nesse critério dos espaços culturais, ela, como professora, ela pode exigir individualmente também o benefício. Quando vai perguntando da adesão, a lei pede para que você veja os trabalhadores e fazedores da cultura de forma ampla. Então, a gente tem que tentar abarcar o maior número possível de pessoas que estão dentro desse processo. E também dos espaços culturais nesse sentido. Ela também sugere algumas coisas que têm que ser pensadas, que não vão ter necessariamente, às vezes, um espaço dele, como teatro de rua. Como é que é isso? Como é que a gente vai, quais vão ser os critérios desse teatro de rua? Como é que ele vai comprovar esses gastos? Então, todas essas coisas precisam ser pensadas de forma bem prática para que funcione. Acho que é isso. Ótimo.